a doutora Carla Marina Santos, que nos vai falar sobre os programas e instrumentos de financiamento, incentivo, fiscal e apoio técnico e operativo. Muito boa tarde a todos. Estamos provavelmente já todos bastante cansados. Foi um dia muito cheio. Eu temo ter que dizer que não vou falar sobre nada do que foi dito. A minha comunicação não se refere exatamente a isso. A minha comunicação centra-se, sim, num caso nacional de património industrial que é o Barreiro. Um caso que podia dar um roteiro turístico do desenvolvimento manufatureiro, proto-industrial e industrial, mas que está à espera, de facto, de que as vontades se unam para chegarmos aí. Eu, antes de continuar, desejo saudar o Fórum, agradecer o convite para estarmos aqui, em nome da Associação Barreiro Património, Memória e Futuro, e desejar que, das conclusões deste Fórum e da partilha que aqui fizemos, possa haver ecos que levem a que as entidades oficiais possam incorporar nas suas políticas, nos seus programas futuros, algumas das preocupações que aqui foram patentes. Eu, para não exceder o tempo, vou ler a minha comunicação, porque é uma comunicação densa em termos de informação e gostaria que ela passasse toda. O Barreiro é herdeiro de um precoce destino industrial, fomentado pela nossa localização geográfica no estuário do Tejo, lugar de sínteses técnicas e culturais ao longo dos séculos, frente à capital. Percurso servido por importantes recursos, como madeira, carvão, azogue, areias sílicas e argilosas, e por 2 rios, o que é raro, haver uma terra servida por 2 rios, o Coina e o Tejo. Rios fundamentais, acessibilidades fundamentais, eu diria, lugares do nosso encontro. Ao longo dos séculos, os vestígios fabris provam a existência de uma linha diacrónica na qual se desenha uma identidade marcada pelo trabalho, por uma cultura tecnológica ligada ao gesto diário e profissional e pontuada por uma diversidade cultural que até ao século XIX se articulam com os setores primários e revelam uma importância internacional. Portanto, temos aqui vários slides que nos provam exatamente desta linha diacrónica diversificada. São as mãos, em gestos cotidianos, que encontramos desde o Neolítico, quando a olaria se transforma numa especialização funcional do agregado que vivia na ponta da passadeira. A partir do século XIV, outras mãos moldam no complexo oleiro da Mata da Machada, entre diversas tipologias, as formas do biscoito e do pão de açúcar, estas últimas fabricadas em série para exportação. Ali perto, no Complexo Real de Valdezebro, outras mãos fabricam o biscoito, alimento base das forças, alimento base durante a expansão das tripulações do terço da Armada Real e dos fortes de costa. Nos moinhos de maré, novas mãos transformam em farinha os grãos de cereais, alimentando Lisboa e a confecção deste biscoito de que falamos. A construção naval
na ribeira do Coina ou nos vários estaleiros que vão surgindo ao longo da nossa história. Outras ainda fabricam em gestos profissionais os mais diversos objetos em vidro, iniciando na Real Fábrica de Vidros de Coina, no século XVIII, a tecnologia que nos tornará famosos na Marinha Grande, sítio arqueológico que, muito recentemente, numa revista inglesa, foi visto por especialistas como um dos 3 sítios arqueológicos do vidro mais importantes da Europa. Na primeira metade do século XIX, a construção dos modernos moinhos de vento e o surto das indústrias das moagens representam, segundo Jorge Custódio, uma primeira ruptura significativa com a paisagem rural. A partir de 1859, dizia eu, o caminho de ferro vem diversificar e reforçar as boas acessibilidades fluviais, levando mais longe a nossa ligação a sul do Tejo, conferindo ao Concelho uma maior centralidade no território que hoje designamos por área metropolitana de Lisboa. Está desta forma aberto o caminho a um processo de industrialização ímpar no país, simultaneamente a um desenvolvimento vertiginoso do ponto de vista urbanístico e demográfico. As quintas dão lugar às fábricas e aos bairros. 3 momentos marcam este processo de abertura da linha do Sul e Sueste e oficinas de caminho de ferro. Instalação da indústria corticeira e da Companhia União Fabril. Comprova-se pelo exposto a existência de atividade produtiva transformadora com especializações funcionais em diversos períodos da nossa história e a existência de bens patrimoniais que atestam com significado nacional e internacional. Durante séculos, reis no período da monarquia e dirigentes estatais durante a Primeira República e o Estado Novo entenderam a importância nacional deste território e foram instalando ou favorecendo a instalação no Barreiro de indústrias que hoje se traduzem num imenso património nacional de arquitetura industrial com valor histórico ímpar para o país e localizado na área metropolitana de Lisboa, um dos mais importantes destinos turísticos de Portugal. A pequena dimensão do concelho do Barreiro, a sua localização geográfica, a história e património existente permitem-nos afirmar que este território de cerca de 35 km² é possível realizar uma leitura da evolução tecnológica da atividade produtiva ao longo dos séculos, com interesse local, regional, nacional e internacional. Um projeto deste fogo que se compromete com a coerência histórica da nossa identidade, respondendo ao mesmo tempo a uma lacuna nacional, necessita do estabelecimento de parcerias nacionais, públicas e privadas, bem como de concursos. A recolha deste passado, o seu estudo e divulgação, a sua recuperação e fruição, são ações que integram um processo cultural mais vasto de valorização do Barreiro e de Portugal e, simultaneamente, promovem o desenvolvimento da região, da área metropolitana de Lisboa, diversificando e alargando já algumas das suas respostas turísticas. Disto isto, poderíamos concluir que, primeiro, o Barreiro surge como uma almada, do árabe minador, para uma das mais importantes indústrias do terceiro milénio, o turismo. Uma minador para o governo, para os grandes industriais do setor do turismo cultural, para a Baía Tejo, para todas as empresas detentoras dos edifícios do complexo industrial ferroviário, para a administração local e para os portugueses na sua totalidade e, em particular, para os barreirenses. Aparentemente, nada falta. Temos um património e uma história que podem ser fator de desenvolvimento sustentável nesta área, criando-se no Barreiro um roteiro turístico do desenvolvimento manufatureiro, proto-industrial e industrial. Ponto 2.
Sabemos que o processo de inovação, tão caro a todos os governantes, não deve marginalizar o património, mas explorá-lo, porque este pode oferecer uma contribuição específica e um valor seguro, se devidamente entendido e utilizado. Por isso mesmo, o património não pode ser considerado como uma coisa do passado, que já nada diz às pessoas e que só uns quantos intelectuais chatos, à cata de memórias perdidas na bruma do tempo, prestam atenção. 3. Todos sabemos, hoje, que as mudanças se produzem a uma enorme velocidade, provocando descontinuidades nas quais o passado, por não ser devidamente conhecido, passa a ser uma realidade estranha. E estas rupturas criam desordens, promovem a ausência de valores simbólicos, impedindo a identificação social das comunidades. Neste contexto, o património é uma necessidade da sociedade atual, dado que é através deste que os indivíduos se encontram no espaço e no tempo, isto é, reencontram as suas singularidades, a sua identidade, ou seja, a sua afirmação relativamente a outras comunidades e a outros países, mas também a solidariedade. Porém, a realidade com que lidamos há anos é totalmente absurda. Nenhum dos responsáveis, ou seja, empresas públicas, empresas privadas, Estado central, Estado local, negam a evidência e a importância do que eu sumariamente descrevi. Mas, na prática, nada fazem e muito menos se articulam para que esta mina de ouro, que custou séculos ao país a criar, não se esfume na destruição a que está votada. Articulam-se, e muito bem, para criar um terminal de contentores, para criar um aeroporto, para fazer representações fora do país em feiras de turismo e imobiliário, para desenharem planos de urbanização, mas não se articulam num plano global de desenvolvimento sustentável, aproveitando a história e o património existentes e colocando-os ao serviço do desenvolvimento do país. E as associações, o que podem fazer? Com base nas leis existentes, quase nada. Na realidade, no empenho benévolo de quem as cria e dos seus sócios, algumas coisas. Porém, não somos praticamente mais do que uma espécie de David contra Golias, uns corredores de fundo que recomeçam constantemente e repetidamente a sua luta a cada ano, encontrando a cada ano menos património de pé. A Associação Barreiro Património Memória Futuro, desde a sua formação, tem vindo a alertar e a dar contributos concretos nesta área, a recomendar a necessidade de um plano global que integre todo o património edificado e ambiental, a apontar caminhos, a realizar exposições, a divulgar, a editar. Aqui, desculpem, eu não passei este slide, esqueci-me. Isto são fotografias exatamente de operários dos caminhos de ferro, das corticeiras e da União Fabril, os tais 3 momentos significativos do nosso desenvolvimento industrial. Aqui estão algum do património ainda existente, a rotunda das máquinas, que é a maior do país, a estação Barreiro Mar, terminal, o terminal onde chegava o terminal sul e sueste dos comboios,
um dos moinhos, que é um moinho com uma particularidade, porque já não é um moinho que é um moinho em que o capelo já consegue ser rodado numa roda cá embaixo e, portanto, o encarar do vento é muito mais fácil, já precisa de muito menos mão de obra, portanto, já há aqui alguma evolução tecnológica. Os silos da Notasa, a seguir o posto médico da CUF, que foi recentemente derrubado, aliás esta semana que passou, e a Rua da União, que era a rua de entrada para as fábricas, que conjuntamente com o derrubo do posto médico vai ser refeita numa rua larga e ajardinada para uma melhor entrada na Baía Tejo e, portanto, digamos que há alguma descaracterização de uma zona que era a zona exatamente de entrada na fábrica. E eu dizia que podemos fazer roteiros. Nós temos aqui 2 exemplos de roteiros que nós, na associação, conseguimos realizar. Um roteiro da direita é um roteiro de moinhos de maré e moinhos de vento. O Barreiro, ou melhor dizendo, o rio Coina, entre o Barreiro e o Seixal, tinha a maior concentração de moinhos de maré do estuário do Tejo, e a do estuário do Tejo é a maior concentração, a seguir a maior concentração de moinhos de maré, sobretudo a margem esquerda do estuário do Tejo. E aqui é um outro onde se assinalam os pontos de interesse do centro, daquilo que poderia ser o centro histórico ferroviário. Portanto, como veem, há muitas bolinhas, há muitos edifícios com valor patrimonial. Esta é a revista que nós editamos. E dizer também que a associação, em conjunto com o movimento, realizaram um protocolo com a REFER. Esse protocolo tem-nos permitido o restauro e conservação de um espaço que era uma estação ferroviária. É uma recuperação que tem sido feita de forma voluntária pela associação, pelos associados, pelos amigos, com algum apoio monetário da Câmara, e é uma das poucas estações que se mantém de pé depois da magnífica ideia de derrubo das antigas estações, de construção de apiadeiros, porque era necessário eletrificar a rede. E, portanto, ao eletrificar, ao lado das estações antigas, construíram-se novas, que têm muito piores condições, que não têm nenhuma arquitetura de valor, mas que devem ter dado dinheiro a alguém, senão não estariam lá. Nos últimos anos, no Barreiro, perdemos o maior moinho de maré. Ou seja, o que está ao meio, embaixo. Tinha 10 bocas. Perdemos o maior moinho de maré. E perdemos como? Este moinho de maré estava integrado numa fábrica de cortiça, numa antiga fábrica de cortiça que foi primeiro dos Reynolds e depois era a fábrica de cortiça Brancamp e depois a Sociedade Nacional de Cortiças. Esta fábrica faliu e todos os terrenos foram penhorados. E ao serem penhorados, quem ficou com os terrenos foi o BCP. A primeira medida que o BCP tomou foi retirar o guarda e a cancela e o portão. A partir daí foi a pilhagem primeiro e a seguir os incêndios. Apesar da petição que a associação fez, não foram assacadas responsabilidades absolutamente nenhumas de um património que não é do BCP, é sim de toda a população do Barreiro. É um património com valor social. O armazém regional do Caminho de Ferro ardeu. É o caso da figura, a primeira, à esquerda, em cima. A estação Barreiro Mar
que não... está a parte central da estação, num slide anterior. Aqui está a frontaria da estação. E a parte central onde os comboios, a GAR, portanto, onde os comboios chegavam, neste momento está neste estado e é a primeira estação multimodal do país e é uma das 3 mais importantes do país. Absurdamente começou a ser destilhada e havia quem nos dissesse que esse destilhamento ainda bem que estava a ser feito, porque ao ser feito o destilhamento não havia perigo para a população que passava por ali, porque não lhe caía nenhuma telha em cima. Mas ninguém pensou, quer dizer, que as telhas podiam ser refixadas, que podiam ser mudadas, que podiam... Não, era bom destilhar. Portanto, assim como é bom não lhe dar uso. Quando esta estação tem, para além de ser um edifício de beleza e com valor patrimonial arquitetónico, tem 2 cais de embarque, o que permite um centro interpretativo do Tejo, que é alguma coisa que não existe neste país e que não se percebe como é que uma área metropolitana de Lisboa, que se desenvolveu por causa deste pequeno mar mediterrâneo que é o Tejo, por causa das sínteses que aqui se deram, nunca pensou que era necessário um centro interpretativo do Tejo. E está aqui um edifício ótimo para fazer um centro interpretativo do Tejo, com roteiros turísticos de barco, roteiros ambientais de barco, enfim, os mais diversos, entre outras coisas que se podem fazer, e muitas, mas também nada. Por outro lado, e continuando o domínio do absurdo, à boa maneira ionesca, a possibilidade de um núcleo museológico do diesel no Barreiro pode vir a ser realizado na antiga oficina das carruagens. Ora, nós temos aqui, nós não tínhamos nenhuma outra... isto já não dá. Eu estou a carregar no... não estava a carregar no sítio certo. Não vejo. Está aqui. Esta é a antiga oficina das carruagens. Este espaço já não está assim. Este espaço está todo roubado. Só existe esta parede. Tudo o resto está derrubado. Nós propomos que se faça nas oficinas da antiga Manutenção Sul, que está intacto. Mas, pelos vistos, o museu, ou o núcleo museológico do diesel, não pode ser na Manutenção Sul, porque a CP, por qualquer razão, diz que ainda tem necessidade daquele espaço, mas já lá não faz nada. Entretanto, o espaço anterior custa dinheiro a recuperar, e muito. Este não, está pronto. Tem um espaço muito maior e permite uma melhor musealização, inclusivamente. E permite também fazer conjugações com a própria oficina que ainda está a funcionar e que pode ser museu vivo com algumas visitas. Vou já acabar. Legislar às vezes é o mais fácil. Classificar às vezes é o mais fácil e descentralizar às vezes também é o mais fácil, porque se põe no papel. O pior é que nós nos esquecemos muitas coisas que pomos no papel. E quando sabemos que esta área necessita do concurso concertado entre todos os níveis do poder administrativo do território, de técnicos formados em vários domínios, da intervenção do interesse empresarial, mas um interesse empresarial que não encare o património só como um negócio. Há toda uma série de capacidades que têm que ser concertadas e que parece quase impossível concertar neste país, apesar desta mina de ouro. Portanto, muitas vezes, nós, associações, no meio disto, ou pelo menos nós sentimos isso, somos um pouco chatos.
Os chatos que vêm, os chatos que acham que têm que se preservar tudo, quando no final as cidades evoluem, e nós achamos que sim, senhora, que as cidades evoluem. Podem evoluir com o próprio património, podem evoluir arranjando soluções sustentáveis para esse próprio património e inovadoras. No fundo, nós somos muitas vezes apelidados daquilo a que se chama um entrave ao progresso, só que uma forma muito errada de ver o progresso do nosso ponto de vista. Muito mais diríamos, mas o tempo que dispomos é escasso. No entanto, eu não quero terminar sem falar num aspecto que foi hoje falado aqui e que para nós também é muito importante, que é a questão da formação e informação, sobretudo da população. Porque é necessário que a população participe nestes processos, mas é necessário que ela participe de forma consciente. E para terminar, eu digo só isto. Eu tive uma experiência há pouco tempo e essa experiência de há pouco tempo foi a seguinte, muito rapidamente. Eu ia a bordo de um barco típico do Tejo, fazendo um roteiro turístico para ver moinhos. E de repente há um senhor que me interpela e diz assim: mas para quando as velas num moinho de vento? E eu perguntei-lhe: e em qual? E o senhor muito rapidamente respondeu e disse assim: qualquer um. Depois eu expliquei-lhe a diferença entre os vários moinhos de vento que nós estávamos a ver. E voltei-lhe a fazer a mesma pergunta. E o senhor disse: definitivamente o grande. Portanto, é de facto que as pessoas têm que participar, mas têm que participar informadas. E termino com esta imagem belíssima do Barreiro, que provavelmente surpreenderá a todos, e dizendo que o conjunto de Alborrica, Ponta do Mexilhoeiro e Brancamp, que são estas 4 caldeiras magníficas que nós vemos aqui, eram caldeiras e são de moinhos de maré, é hoje paisagem ambientalmente protegida. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.